Este anime é sobre um homem muito poderoso que nunca conheceu a derrota, mas isso era o de menos. O que ele realmente queria era ter amigos. Ele havia decidido reencarnar por vontade própria, ou seja, decidiu renascer como um bebê e começar uma nova vida. Agora ele era apenas um garoto comum que morava em uma cidade comum. Agora que ele cresceu o suficiente, ele quer ter amigos em quem possa confiar. Ele começa a conversar com alguns caras, mas eles o ignoram completamente. Ele vai em busca de algumas garotas que prestem atenção nele e que possam ser amigas, mas como se expressou mal acaba assustando as garotas. Ele fala como antigamente, como se fosse o maior feiticeiro, mas só acaba que as meninas fogem. Ele não conseguia entender o porquê e acaba frustrado. Um dia o prefeito da cidade, que era amigo de seus pais, lhe dá alguns conselhos. Diz a ele que para conseguir amigos ele só precisa ser gentil e respeitoso. Depois de receber esse conselho, ele quer aplicá-lo de uma vez por todas. O protagonista vai conversar com todas as crianças de uma forma simpática, mas parece um narcisista, e acaba assustando todas as crianças da cidade, e ninguém queria ser seu amigo. Dentro da floresta ele pode ver como uma garota está lutando com as feras, pode-se ver que ela tem algum tipo de magia. O protagonista não perde tempo, e diz a ela para se tornarem amigas, mas obviamente por causa de seu jeito muito pedante de falar, ele acaba assustando a garota. O protagonista volta para casa e descobre que a menina era filha do prefeito. Agora com mais razão ele quer que elas se tornem amigas, perseguindo a menina pela cidade. Mas não importa o quanto ele tente enfatizar que eles querem ser amigos, ele sempre aparece como um stalker, pois ele sempre acaba sendo rejeitado. Um dia alguns goblins invadem a cidade. O protagonista sabe que a filha do prefeito está em perigo, porque ela estava sempre na floresta treinando sua magia. Então ele decide ir procurá-la. Dentro da floresta esta menina estava cercada por goblins. Ela queria lutar contra eles, mas ela percebe que não será capaz, já que ela estava em menor número. Ela começa a ter flashbacks de como sua vida era solitária, e quantas garotas a tratavam como um monstro porque ela sabia usar magia. Ela só queria morrer. Agora que está sozinha e cercada, ela pede ajuda pela primeira vez. Quando chega o mais capo de todos, o protagonista. Ele está muito zangado com esses goblins e os derrota imediatamente. O protagonista a salvou. Ela explica que queria morrer, mas agora que a salvaram, o protagonista começa a entendê-la um pouco. Ele sabia como era se sentir sozinha, e não há ninguém no seu mesmo nível. Ele entendeu claramente. Por isso pede a ela que se tornem amigas e assim consigam superar seus medos juntos. A garota concorda em ser sua amiga, e diz a ele que o nome dela é Irene. E o protagonista também se apresenta e diz que seu nome é Aldo. A partir daquele dia, uma grande amizade havia começado. Ela até o visitou em casa. Agora que eles eram adolescentes, eles tiveram que ir para um instituto de magia para continuar aprendendo magia. E hoje ele está na frente do diretor do Instituto de Magia. Os meninos tiveram um passado onde eles derrotaram os goblins. O diretor sabia disso, e é por isso que ele disse a eles que eles entraram diretamente no Instituto de Magia. O protagonista sabe que é um personagem qualquer, mas o diretor acaba confundindo-o como se fosse filho de um grande mágico. Depois de analisar a lista de inscritos, o diretor os recebe calorosamente e elogia a dupla de amigos diante do público, como se fossem os melhores do instituto. O protagonista, junto com seu amigo, se tornou super popular dentro do Instituto de Magia. Dentro da sala de aula, ele percebe que uma garota súcubo está sendo assediada. Quem estava batendo na garota diz que ela é funcionária dele e que ele pode fazer o que quiser com ela. O protagonista o corrige e diz que o que está fazendo é errado. O valentão se irrita e o desafia para uma briga para mostrar quem manda. Quando de repente aparece uma mulher, aparentemente ela é a professora desses meninos. Essa mulher no passado foi um de seus generais e agora ela está aqui. Essa mulher é muito persuasiva e percebe que o jeito de falar do protagonista é muito suspeito. O professor aceita o combate dos meninos problemáticos. O protagonista luta contra esse valentão e sem muita dificuldade consegue derrotá-lo facilmente. Durante a luta a protagonista havia mostrado magias do passado, o que deixa a professora desconfiada e a torna muito interessante, e presta mais atenção na protagonista. O professor lhe diz que haverá práticas e eles têm que formar grupos. O protagonista escolhe seu amigo e a súcubo como companheiros de grupo. Eles tinham a missão de derrotar os lobos dentro da caverna. Como o protagonista é o que tem o poder mais forte, ele consegue derrotá-los.
mas percebe que a súcubo não tem confiança para usar seus poderes, porque já havia recebido muitos abusos psicológicos dos valentões no passado. O protagonista decide ensinar a eles uma magia que ele mesmo criou, que foi muito poderosa para quebrar aquela corrente de medo que a súcubo tinha. Graças à magia que aprendeu, ela tem muito mais confiança em si mesma, e com a orientação do protagonista, rompe seu medo e luta ao lado do protagonista. Quando eles terminaram o teste, o valentão zombou do protagonista, mas desta vez a súcubo fica com raiva. Ela não permitiu que eles zombassem de alguém que a ajudou a perder o medo, batendo na cara deles. O protagonista quer ir descansar, quando uma mão o impede, era seu professor que queria falar com ele. Aldo achou que haviam descoberto seu passado secreto, mas acabou se encontrando com o diretor do instituto. O que acontece é que o diretor pede para ele participar de um torneio de luta na escola. O protagonista sabe que isso chamaria a atenção das pessoas e ele se recusa, mas como o professor foi muito persuasivo, ele simplesmente acaba dizendo o que pensaria. Aldo está preocupado com sua professora, já que ela está cada vez mais desconfiada dele. Ele não queria brigar, e só queria ter uma vida escolar tranquila e ter amigos, depois de reencarnar, mas sua professora estava dificultando para ele. A súcubo chega para pedir que ela saia em um encontro, ou seja, um encontro romântico. Obviamente Irene fica com raiva, e não quer que eles fiquem juntos em um encontro. Ela diz que ela também irá no encontro. A súcubo não tem problemas em aceitar, pois queria que Aldo tivesse um harém de mulheres. Eles não têm problema se no dia seguinte todos foram a um encontro. As garotas são muito carinhosas, mas o protagonista tenta se controlar tendo algumas garotas muito bonitas ao seu lado. Enquanto eles estavam em seu encontro, eles percebem que alguns homens encapuzados são muito suspeitos, aparentemente planejando derrotar a rainha. Eles o seguem até seu covil, mas são descobertos. Aldo não se preocupa em pensar muito, e acaba derrotando-os com muita facilidade. Restava apenas o malfeitor. Essa pessoa acaba se tornando um demônio, e quer matar o protagonista. Mas como sabemos, o protagonista se chamava o Rei das Trevas. Ele acaba derrotando-os facilmente. Tais atos de batalha foram vistos pelo povo, e dias depois ele foi chamado pela rainha. A própria rainha queria agradecê-lo por salvar a cidade. Sua recompensa seria ser seu marido, mas a rainha estava apenas brincando. No final, a rainha concede a ele uma posição muito alta de mago. Aldo diz a ela que não quer esses detalhes, mas a rainha diz que ele não pode negar. Ultimamente Aldo tem muitos pedidos de namoro e as meninas não o deixavam em paz, porque estavam apaixonadas por ele. O protagonista não sabe como lidar com esses problemas. Quando de repente a menina sucubus chega, ela não suportava que o protagonista ainda fosse virgem, então ela quis ensinar a ele um ou outro tutorial. Mas como é um anime clichê, Irene chega no quarto do protagonista e fica toda doida porque queria pra ela, e começa uma briga verbal. De repente, uma mulher chega para interromper a conversa. Ela era uma das professoras do ensino médio. Essa mulher diz a eles que se eles quiserem mostrar quem é a melhor mulher para Aldo, terão que ganhar o torneio escolar. E sem muitas explicações sobre o enredo, começa o torneio escolar. Tudo parece calmo, os meninos brigam, as meninas rivais se esforçam e acabam na final, mas nem tudo é felicidade. Este torneio tinha sido uma armadilha dos demônios para sequestrar Irene. Quais são os motivos, ou as circunstâncias para isso, ninguém sabe. As meninas se defendem como podem, mas aparece um golem. Quando elas pensam que estão perdidas, o pai de Irene as salva. Ela acha que eles estão salvos, mas alguém ataca o pai de Irene por trás. Uma das professoras do ensino médio havia se revelado. Agora que não havia ninguém que pudesse defender Irene, ela acaba sequestrando Irene, levando-a para longe. O que vai acontecer com ela? Ela será resgatada? Essas respostas serão respondidas se o vídeo tiver muitas visualizações. Adeus!